Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje teremos uma aula sobre termologia, né? Irei estar apresentando os conceitos básicos e fundamentais da física, como calor, temperatura, escalas termométricas, sobre dilatação térmica e o calor específico. São assuntos um pouco mais teóricos, né? Não vão ser tão voltado para questões de contas, aplicabilidade, entre outras coisas, mas um conceito para fixar bem o conceito de introdução à termodinâmica, né? E para começar assim, né, a gente sempre uma perguntinha, né? Se algum de vocês já se perguntou o porquê da água demorar a esquentar mais do que a própria panela quando a gente está tentando esquentar. No final dessa aula, eu espero que todo mundo consiga responder essa pergunta, né? Vamos lá. Então, quando a gente começa a falar sobre a termologia, né, a gente começa a falar sobre os principais conceitos, que são o conceito da temperatura e do calor, né? Aonde o calor, onde a temperatura, né, ela é a agitação das partículas. Como assim, professor? Vou mostrar aqui, eu vou abrir o pente, né? Pegar um pincel e entre das coisas. Imaginemos que a gente tem um cilindro ou um quadrado. Esse quadrado representa a matéria, né? Pode ser um bloco de ferro. Dentro deste metal, dentro desse bloco, existe um monte de partículas, né? Dentro dele. Essas partículas, elas tendem a se manter numa organização, conforme, né, a atração entre elas, a interação entre elas funciona. Quando a gente adiciona calor a este metal, né, ah, o que acontece? Essas partículas elas tendem a se agitar, elas tendem a querer se movimentar. Então, elas começam a se movimentar para todos os lados, né? Então, o que acontece? A temperatura, né, é a nossa escala que vai nos dizer o quanto essas moléculas estão agitadas. Desculpa. Eh, e assim vai. Quando nós falamos sobre o calor em questão, daí nós estamos falando sobre a energia, né? A energia que tem entre esse movimento das moléculas. O que acontece? Essas moléculas, conforme elas vão se mexendo dentro do, eh, do material em questão, essas moléculas elas podem se chocar, né? E esse choque entre elas gera uma energia, né? Que se dá pelo movimento. E essa energia, nós chamamos de calor, eh, ou a energia térmica, que nós podemos também chamar assim. Então, quando a gente vai falar sobre o calor, essa energia, ela pode ser transferida, né? Como todas as outras energias, o calor, ela pode ser transferida de três formas. A forma mais básica de transferência é a condução, que é a que a gente mais vê no dia a dia, como se a gente tivesse, vamos dizer assim, temos, eh, temos uma panela com água, essa água está a 100 graus, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Vamos dizer assim, temos uma panela, né, e ela tem água e está a 100 graus. Quando nós colocamos uma colher dentro dessa panela, O a colher está numa temperatura mais baixa, vamos dizer que esteja uma temperatura ambiente ali de 20, 25 graus, né. Já a água está a 100. O que acontece? O calor, ele tende a ir para o objeto que está com menos temperatura.
Logo, o calor que sai da água vem para a colher, assim aumentando o calor da colher, no caso, dando ela energia, transferindo energia para ela, né. Isso seria a transferência de energia por condução ou contato, né. O que acontece também bastante é metais, né. Metais eles têm essa condução, essa transferência de calor por condução muito mais, visível. Se encostar um metal quente no outro, principalmente metais como o cobre, o alumínio, que tem essa condução térmica uma mais elevada, se você encosta esse metal um metal mais frio no metal mais quente, os 2 tendem a entrar um equilíbrio térmico, né. Temos também a transferência de energia por convecção, que acontece nos líquidos e nos gases. Esse tipo de transferência, a gente pode ver, no dia a dia em questão nas rajadas de vento. Por quê? O que acontece? A tendência, né, quando a gente temos, vamos dizer assim, temos um vento, o ar nosso, ele tende a se manter numa temperatura. Porém, o ar quente, ele tende a subir. Então, se essa rajada ou esse acúmulo de ar aqui está numa temperatura, de 30 graus, quando ele se chocar ou, né, ficar num ambiente, no mesmo ambiente, aonde temos um uma rajada de vento, um aglomerado de vento, vamos dizer assim, do próprio ar, né, o oxigênio, então, um aglomerado de gases a uma temperatura opa, de 25 graus, este ar que está mais gelado, ele tende a descer e o ar quente tende a subir. Aqui gera uma região aonde esta energia é trocada, aonde a gente chama de uma região de convecção. Então, assim, esse ar mais quente e esse ar mais gelado geram essa região aonde a gente tem as rajadas de vento com mais intensidade, pelo fato de que ele gera um ciclo, né. Isso acontece com a água também, tanto a água quando você coloca a água para ferver, você vê ela borbulhando, isso é a parte mais quente, que está embaixo tentando subir. Claro, tem a questão da evaporação também do líquido, né, passando do seu estado líquido para o gasoso, porém tende a ter essa convecção na panela, na leiteira ou no que você está esquentando a água. Temos também a irradiação, que isso aqui é uma transferência de calor que a gente tem por ondas, né, aonde a gente vê mais isso no dia a dia com o sol, né. O sol, ele emite ondas eletromagnéticas, né, que no caso para nós são as ondas UV, né. Essas ondas UV, quando ela bate no material, ela acaba agitando as partículas na superfície deste material. Essa agitação das partículas acaba sendo transferida para as outras partículas em volta, assim acontecendo de ter essa transferência de energia de ondas eletromagnéticas para para qualquer outro objeto. Normalmente a gente sente muito essa troca de energia com o calor, né, na pele. Quando você passa muito tempo debaixo do sol, você acaba queimando a pele por conta de você ter sido ficado exposto muito tempo a essa radiação UV, gerando queimaduras até de segundo grau, né. Então assim, essa parte de calor e temperatura é uma partezinha mais
mais simples, uma partezinha mais básica, né. Agora nós iremos para a parte de escalas de temperatura, né. Quando a gente fala sobre a temperatura, a gente temos 3 formas de poder mensurar elas, né. Temos 3 escalas termométricas, aonde, eh, elas foram criadas por 3 físicos diferentes, eh, Celsius, deixa eu lembrar o nome do cientista em questão, só um momentinho. Eh, vou falar sobre o Fahrenheit primeiro. O cientista que criou essa essa escala termométrica foi Daniel Gabriel Fahrenheit, né. Ele definiu, eh, essa escala antes dos Celsius, né, por isso que tem toda essa diferença, eh, essa questão de variação de temperatura, né. Temos Celsius, que foi criado por Anders Celsius, e o Kelvin, que foi criado pelo William Thomson e o segundo cientista, que foi Baron Kelvin, que no caso a escala termométrica leva seu nome, né, Kelvin. Eh, Esses cientistas eles fizeram vários experimentos com a base da água, como pode assim. Celsius, ele pegou já experimentos que o próprio Fahrenheit tinha feito, né. O Fahrenheit para definir a escala, ele fez uma mistura de gelo mais sal, no caso, a água já bem próxima ao seu ponto de fusão, mais sal, assim diminuiu um pouco mais a temperatura da água para poder se solidificar, né, e definiu isso como 0 Fahrenheit, né. Logo ele definiu que 32 Fahrenheit seria o ponto de congelamento da água e a 212 Fahrenheit seria o ponto de ebulição da água, né. Logo, na sequência, Andrea Celsius, ele criou essa base, só que ele pensou em padronizar ela, né. Ele trouxe o ponto de congelamento para o zero, aonde 0 Celsius é o ponto de fusão da água, e levou o ponto de ebulição da água a 100 Celsius. Então, assim, deixando a escala mais interpretativa, né, um pouco melhor de se trabalhar. Já a escala do Kelvin, ela é uma escala que ela é pelo padrão internacional, né, é a mais utilizada nas questões de Enem, as questões de vestibular, entre outras coisas. É uma escala mais científica, né, aonde os 2 cientistas, eles pegaram a menor temperatura que pode se existir no universo. Então, o 0 Kelvin seria o zero absoluto, seria onde não existiria nenhuma agitação das moléculas, né. Se dado a questão de que a temperatura sempre está medindo esse grau de agitação. Assim, continuando, né, a questão do Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit, existe as conversões, né, que são essas 2 formulazinhas, que tem que ficar bem esperto, pois, né, maioria das vezes em questões de vestibular ou questões de Enem, sempre os exercícios dá em Celsius, mas a resposta eles querem em Kelvin, ou eles dão um Kelvin e querem que você descubra por Celsius. Então, a gente pode isolar o Celsius, né, para descobrir os Celsius ou ambas as questões, né, de entre as 2 fórmulas, né, você pode isolar elas e descobrir tanto Celsius, tanto Fahrenheit, tanto Celsius, tanto Kelvin. Eh, Dando sequência, né, na questão da na termologia, chegamos na parte sobre dilatação térmica, né, que essa é a parte uma das partes
bastante cobrada na questão de Enem, vestibulares também, né, que é a parte mais de contas em questões, aonde a gente vamos falar sobre a dilatação dos materiais, né, tendo, assim, 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, que é o tipo mais simples de dilatação, né, tanto que eu vou mostrar um simulador, vou deixar esse simulador no na descrição do vídeo para quem quiser dar uma brincada. Ele é um simulador que utiliza o GeoGebra como base. Eh, ele é bem facinho de se utilizar. Deixa eu só colocar em Full HD aqui, tela cheia. Deixa eu tirar a ampliação aqui. Você pode movimentar a régua aqui, ó, né, aonde aqui nós temos 5 tipos de materiais, né, o aço, o latão, o alumínio e o vidro, e o chumbo. Todos esses materiais ele tem um coeficiente de dilatação diferente, né, então eles dilatam de formas diferentes. Aqui nós temos um relógio, que nem eu vou começar pelo aço. Dentro do simulador a gente pode desligar ele e ligar ele. Esse simulador ele representa uma dilatação térmica por banho-maria, onde você vai manter a chapa conectada a uma água, onde ela vai esquentando gradativamente. Aqui você pode controlar a temperatura que você quer. Vou deixar em 75 graus e vou dar o start. Aqui já podemos ver, né, nesse relógio, que ele começa a aumentar o seu tamanho linearmente, porque aqui nós temos, né, um relógio que mede essa, essa variação em questão linear, né? Vou deixar para vocês brincar um pouquinho, daí vocês entrem no simulador e brinquem um pouquinho com os outros materiais. Tentem descobrir qual material que tem o coeficiente de dilatação maior. Voltando a falar sobre os coeficientes de dilatação, temos o coeficiente de dilatação superficial, aonde temos um aumento, né, em ambas as direções, como pode assim, tanto na altura como na largura. Esse dilatamento superficial a gente vê mais em indústrias, né, onde são chapas de metal, na construção civil, onde pode acontecer a dilatação das próprias cerâmicas, dos azulejos, entre outras coisas. E temos a dilatação volumétrica, que ela acontece eh, nas 3 direções, né, tanto na altura, profundidade e na largura, aonde ela acontece majoritariamente nos líquidos e nos gases, podendo sim acontecer em alguns materiais sólidos, né, só que materiais sólidos que tenham uma forma geométrica simétrica, né. Eu vou mostrar uns exemplinhos aqui do que acontece com a dilatação nas 3 dilatações, né. Aqui temos um exemplo, que é da dilatação linear, que é aonde os trilhos dos trens, eles são feitos com espaçamentos, pelo fato de que, com a dilatação térmica, né, ela não acontece a dilatação, né, o aumento dos materiais não acontece num tamanho exagerado, mas como temos trilhos muito grandes, com extensões muito grandes, o acúmulo dessa dilatação se torna algo sim mensurável. Então, assim, aonde trilhos de trem conseguem dilatar em dias de muito calor, né, ou mesmo com a passagem do trem,
eles dilatam até 3 centímetros, né. Com essa dilatação, o que acontece? Um trilho acaba empurrando o outro. Assim, acontecendo esses casos aqui, onde já aconteceu casos de acidente no começo das estradas ferroviárias. Esses acidentes eram até comum pelo fato de que eles não tinham muita noção sobre essa dilatação. Posterior a um tempo, né, com estudos eles descobriram isso e começaram a criar, as estradas ferroviárias com os espaçamentos, né, onde tem um espaço entre de 3 a 4 centímetros entre um trilho e outro, né. Aqui temos um videozinho, esse videozinho vai dar um exemplo da dilatação superficial, né, do que pode Did you acontecer. know your floor tiles? Deixa eu tirar o som. Eh, no vídeo podemos ver cerâmicas explodindo, assim, né, vamos dizer assim, ou saltando, pelo fato de que casas ou, eh, barracões, entre outras coisas, que são feito em regiões que tenham de temperatura elevadas, né, o que acontece? A cerâmica, ela dilata em todas as direções, ela aumenta o seu tamanho ali, questões de milímetros, né. Porém, como elas são colocadas muito próximas uma das outras, elas acabam se empurrando. Da mesma forma que acontece com a dilatação superficial. Porém, aqui, como não tem espaço nenhum para elas se movimentar, elas acabam saltando, né. Por isso que existe o rejunte. O rejunte das cerâmicas, ele é feito assim, para que esse espaço entre as cerâmicas, ele é um material um pouco mais maleável, né, então, com essa dilatação acontece da cerâmica, ele não per ele permite, né, este movimento, ele é mais flexível, então, né, ele dilata e se contrai de uma forma diferente da cerâmica, né. Um exemplo aí, isso acontece bastante em algumas regiões do Rio de Janeiro, no Goiás, entre outras coisas. Aqui temos um exemplo, peço perdão pela qualidade da imagem, mas esse aqui é o melhor exemplo de dilatação volumétrica que eu consigo encontrar, aonde é o leite fervendo, né, aonde ele aumenta o volume dele, proporcional à quantidade de calor que ele está recebendo. É, tem também os balões de ar quente utilizam essa dilatação volumétrica, né, aonde eles esquentam o ar, esse ar se expande, enche o balão e, como eu falei já no começo da aula, o o ar quente ele tende a subir, né, então criando uma sustentação ao balão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o calor específico, né, falando bem rapidinho, que somado a todo o resto da aula, isso aqui é o que vai responder a nossa primeira pergunta, que eu fiz lá no começo da aula, né. O calor específico, ele indica o quanto uma substância precisa de energia para mudar de temperatura, ou, no caso, o seu conceito, né, ele é a quantidade de calor que este material precisa para ele aumentar em 1 Celsius, né. A quantidade de calor que ele precisa para aumentar a sua temperatura em 1 Celsius, né. Essa aqui é a formulazinha que se dá pro calor específico, né, aonde Q é a quantidade de calor, C é o calor específico e este calor específico ele é tabelado, né. Então, toda vez que aparecer alguma questão, algum exercício sobre calor específico, este valor será dado no exercício, pois cada material tem um calor e tem um calor específico e são valorezinhos bem pequenos se comparado a outras questões. A massa, que é a quantidade de massa que você vai ter do objeto que você está medindo, né, pode ser uma bola de ferro, pode ser um copo d'água, pode ser qualquer coisa que você, eh, vai estar no experimento ou estará analisando. E a variação da temperatura, né, que você sempre terá que medir o começo do experimento, a qual temperatura está, e a temperatura final do experimento, para você ter esse ΔT.
Quando a gente fala, né, falando mais um pouquinho sobre calor específico, dentro dessa tabela, o calor específico mais alto, de valor mais alto, se dá o da água, tendo 1 quilocaloria para um Celsius, né, 1 grau Celsius. Então, respondendo a perguntinha lá no começo, né, a água demora a esquentar mais do que a panela, pelo fato de que o calor específico dela é muito alto. Então, quanto maior o calor específico, mais ela demora para esquentar, né. Os metais tendem a ter esse calor específico um pouco mais baixo do que os outros materiais, né. É uma característica deles, tendo como o cobre um dos metais mais, com um calor específico menor, né, onde ele é muito condutor térmico, né, ele consegue passar essa variação de calor de uma forma muito melhor. E encerramos a aula por aqui, pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo o simulador e qualquer pergunta, só deixar nos comentários.